permitir o pessoal entrar aqui. Eu sei que o currículo é muito grande, então eu vou dar aqui as boas-vindas e boa noite para todo mundo. Dita, você está com a tela, com a apresentação aberta ainda, mas fique tranquilo, pode deixar aí para o pessoal já entrando e entendendo o que está acontecendo. Tá? Tá. Eu teria que ficar aqui praticamente quase umas 2 horas para falar do currículo dessa pessoa que nós convidamos hoje, que é o Dieter. Mas assim, entre um resumo rápido, e claro, eu quero que você se apresente, Dieter. Fundador, CEO da Que Assiste, Smart QI, conselheiro, empreendedor, palestrante, master coach, alguns membros em inglês que eu não sei, alguns termos em inglês que eu não sei falar, member, especialista em desenvolvimento de negócio de IA, mentor e master black belt. Em particular, desse master black belt, eu tenho que falar para você que eu sou apaixonado pela filosofia Lean, principalmente aplicada ao Lean Office, que é uma grande diferença para todos que estão, principalmente na área financeira, para poderem evoluir. Então é algo que eu falo para você assim, quando eu vejo alguém que tem um pouquinho de conhecimento nessa área, eu já fico derretido, no bom sentido. Mas, Dieter, é contigo, fala de onde você está falando. A gente sabe que esses dias para trás você não estava no Brasil, mas eu vou deixar com que você se apresente e conte um pouco mais das possibilidades. E vou dando as boas-vindas aí para a Cassiane. Muito bom te ver, viu, Cassiane? Para a Sueli. Nós temos algumas pessoas aqui com as câmeras fechadas, talvez porque seja de noite, né? Nem todos deram tempo ainda de pentear a juba, mas estamos aqui. Dita, é com você, meu caro. Guto, boa noite, boa noite. Muito obrigado pela introdução. Obrigado, é uma honra estar com vocês aqui no Café com Especialista e Café com BPO, né? E com o seu público e seus convidados. Eu preparei um slide aí para apresentar rapidamente, mas já vou puxar o gancho do Master Black Belt. E isso aí foi um caminho natural que eu segui, porque quem gosta de dados, gosta de estatística, vai lá para o Lean, vai para o Six Sigma, que é onde dados, números e etc. são, são coisas que o pessoal adora, né? Não vou falar com o pessoal do BPO, porque o pessoal do BPO adora números, senão não estaria também nessa área, né? Mas quem não é do BPO, quem não é da área financeira, normalmente não gosta muito de números, né? Então, quem gosta normalmente vai para essa área porque é fantástico. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho de inteligência artificial, desvendando o futuro. O que o Guto falou aí é verdade. Eu acabei de chegar de uma missão empresarial. Foram 3 semanas aí com extensas reuniões fora do país, Inglaterra e Suíça, os dois ecossistemas mais inovadores do mundo. A Suíça é o primeiro mais inovador, a Inglaterra é o quarto, e a régua deles é muito alta, e o que eu vi lá deixou a gente aí de queixo caído. Então, tem assunto aí, Guto, para preencher uns 10 café com BPO fácil, com cada uma das novidades, mas hoje vamos falar de inteligência artificial, que é um dos itens aí que eu trouxe também. E a grande pergunta é o que vem no futuro com inteligência artificial. Eu preparei esse material pensando nisso aí, e também para clarificar um pouquinho para o pessoal que bicho é esse, né? Como que a gente lida com ele. Então, o pessoal que está chegando aí, o pessoal que está na sala, sinta-se à vontade, levanta a mão, interrompe, faz sinal de fumaça, só começa a falar, já tá bom também, vamos conversando aí. Tá, e aí a gente já começa aqui com uma pequena apresentação, né, do Café com BPO e falar da Que Assiste. A Que Assiste é uma empresa de consultoria e treinamento, onde eu sou o CEO, também sou o sócio fundador. Da Que Assiste surgiu o Que Labs, que é uma divisão da Que Assiste, onde a gente brinca com metodologias, brinca com coisas novas, com software que a gente vai indicar para clientes. E um dos pontos que surgiu foi o uso da inteligência artificial. Em algum momento a gente falou assim, bom, nós temos clientes que são os pequenos, os micro e pequenos empresários, que eles não conseguem pagar uma consultoria convencional. Então a gente pegou toda a nossa base de conhecimento, 20 anos, a Que Assiste está fazendo agora esse ano, e a gente colocou tudo debaixo no guarda-chuva de uma inteligência artificial, criou uma plataforma chamada Smart QI, onde todo o serviço de consultoria e treinamento é orquestrado por uma inteligência artificial
O cliente conversa com a inteligência artificial a hora que ele quer, faz as perguntas, obtém as respostas, tudo usando inteligência artificial. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidinho, o Guto já falou aí, mas aqui tem um ponto que eu gosto de mostrar, né? Eu comecei minha carreira aqui em Joinville, eu estou nesse momento em Joinville, comecei minha carreira na Embraco e logo depois eu fui para a Mercedes. E na Mercedes, em 97, eu comecei a trabalhar com um software de medição a laser que media todos os carros que passavam pela linha de produção, lá na Mercedes da Alemanha. E lá atrás, nesse momento, eu ouvi do cara que foi meu mentor, a pessoa que me ensinou tudo nessa área, que ele falou assim, se você não pegar os dados e não analisar, você está criando somente um cemitério de dados. E isso foi uma frase que até hoje eu relembro dela. Essa pessoa que foi meu mentor, eu tive com ela semana passada na Alemanha, fiz questão de visitar ela lá. E na época, em 97, não existiam alguns termos que estão cunhados hoje em dia, né? Mas na época eu já estava trabalhando com uma coisa que hoje está cunhada com o nome de Big Data, né? Os grandes volumes de dados a serem analisados. Era uma carroceria por segundo, portanto, aí algo em torno aí de no mínimo 3.600 medições por dia. Isso é um grande volume de dados, né? Depois eu passei por algumas outras empresas, fui também diretor de qualidade da Bosch na Europa, e apesar desse tudo aí que eu me presto a fazer, eu também tenho uma vida social aí, também sou gente, faço algumas coisas no mundo aí, né? Bom, agora eu queria trazer para vocês assim, uma reflexão, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que pensar, a gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que abrir a mente, pensar no poder que essa ferramenta traz. Eu vou usar exatamente esse nome, ferramenta, porque ela é capaz de revolucionar algumas coisas, como, por exemplo, a maneira como nós pensamos, como a gente vai articular os nossos pensamentos, como a gente vai puxar informações, como nós criamos e como nós solucionamos problemas. E a IA, eu gosto muito de dizer isso também, a IA, ela é uma ferramenta poderosíssima e ela é como se fosse um assistente que sabe absolutamente tudo. Na semana passada eu dei um treinamento sobre inteligência artificial e aí eu falei sobre isso também. A IA é como se você chegasse por um secretário seu, por um assistente, e falasse assim, me faz um roteiro de viagem. Ele vai fazer para você um roteiro de viagem. Se você chega para o seu assistente e fala assim, faça um roteiro de viagem para mim de 3 dias na Serra Gaúcha, gastando até X, sendo que um dos dias eu quero que você deixe reservado para eu fazer negócios na cidade. Você vê que a gente foi muito mais específico e ele vai te dar um roteiro muito mais específico. Então, a maneira como a gente acaba pensando, criando e solucionando problemas usando a IA, ela acaba se tornando uma ferramenta e acaba mudando a maneira como a gente lida no dia a dia. E aqui eu trouxe uma imagem, tá? Essa imagem aí, ela foi o primeiro lugar na Feira de Artes do Colorado. E essa arte, ela foi feita por um artista chamado Jason Allen. E a princípio a gente olha, né, é o Teatro de Ópera Espacial, Jason Allen, e a princípio a gente olha e fala assim, é uma arte comum, criada, estava lá numa feira de artes. Só que quando esse cara tirou o primeiro lugar, ele abriu para o mundo a maneira como ele fez essa arte. E o co-criador dessa arte, nada mais, nada menos foi do que o Midjourney, que é uma inteligência artificial utilizada para criar imagens, baseada num prompt. Ele foi lá e digitou exatamente o que ele queria, e essa inteligência artificial criou de volta uma imagem que, no primeiro momento, tirou primeiro lugar numa feira de artes. Vocês conseguem imaginar o poder disso no dia a dia? Essa é o que a gente está lidando, é a inteligência artificial, é a ferramenta que eu estou apresentando para vocês. Muitos de vocês devem ter que conhecer ela, mas hoje a ideia é mostrar não só isso, mas mostrar alguns detalhes, algumas nuances e uma utilização na prática. Pessoal, se tiverem dúvidas, vão perguntando, tá? E essa imagem aqui eu também fiz questão de trazer, porque assim, a inteligência artificial ela não vai tomar
empregos, as nossas atividades, mas sim as pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. Mude a sua mente, mude a sua cabeça, né? Essa é a principal mensagem, talvez uma das mais fortes que eu quero deixar nessa noite aqui. E quando a gente chegar no final dessa nosso bate-papo, posso até voltar nesse slide 8 aqui para vocês não ter dúvida nenhuma do que ela é muito verdadeira, essa frase. Agora, Dieter, dá uma traduzida aí, porque eu não tenho nada de inglês, meu caro. A IA não vai tomar os nossos empregos. Pessoas que sabem como usar ela irão. Fechou. Essa é exatamente a frase que está aí. Embaixo, né, change my mind, né, mude minha opinião, né, é uma frase bastante provocativa, né, mude minha opinião com relação a isso. E depois, no final, que a gente fizer uma brincadeira aqui usando a IA, vocês vão ver como eu tenho muita razão nessa frase aí, e vocês, a partir de amanhã, vão estar loucos para utilizarem ela. Bom, o que é IA? Tá? Vou dar um conceito, não vou entrar em conceitos profundos, mas a IA nada mais é do que sistema capaz de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana para executar. Só que esses sistemas eles são programados, tá? E a IA ela é programada para aprender com dados e experiências, acontecimentos passados, que ajudam ela a melhorar continuamente e realizar tarefas específicas. E aí, quando a gente fala de IA, existem algumas vertentes, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, e hoje a gente vai falar de uma que eu nem coloquei o nome aqui, que é IA generativa, que é, quando a gente fala de OpenAI, a gente fala de ChatGPT, que é o Generative Pre-Training Model, né? Modelo pré-treinado generativo, IA generativa. Pessoal, esse cara aqui, o Alan Turing, é o responsável por tudo isso que a gente está falando e é responsável, inclusive, por essa reunião. Esse cara aqui, ele nasceu em Manchester, eu tirei uma foto com ele lá em Manchester agora, há 2 semanas atrás, lá com o busto dele. Alan Turing morou na Inglaterra, nasceu em Manchester, tem um memorial para ele lá. Ele foi o cara que lá na Segunda Guerra Mundial criou essa máquina que a gente vê a foto, que ela foi responsável na época por desvendar a criptografia do código nazista que era transmitida através de uma máquina chamada máquina Enigma. Isso é um filme que se chama O Jogo da Imitação. Assistam o filme por si só é fantástico, mas dá para entender os nuances de como que começou a inteligência artificial e o que está por trás. Tudo que a gente tem hoje de computador e software existe graças a esse cara e as teses de mestrado, as teses que ele criou, né, os papers que ele criou na época. E aí um pouquinho rapidamente, né, o que a gente tem tudo de inteligências artificiais, né, que acompanham a gente no dia a dia. Então a gente tem uma inteligência artificial que se chama máquinas reativas, né, reactive machines, que são os carros autônomos, Tesla. Aí tem outra que se chama Limited Memory, que faz a previsão do tempo. É esse cara que a gente abre o celular de manhã cedo e enxerga como está a previsão, ou à noite antes de dormir. Aí tem o Theory of Mind, que são os chatbots, que hoje a gente conversa com o chatbot como se estivesse conversando muito naturalmente. Narrow AI, esse aqui é fantástico. Você entra no Amazon, faz a compra de um produto e aparece assim: você também poderia gostar desse produto. É uma IA que se chama Narrow AI, ela que está fazendo essa sugestão lá no Mercado Livre, em todos os sites de compra. Essa inteligência artificial que ela está analisando o teu comportamento, o que você gosta, as características, faz um cruzamento, entende e te faz uma sugestão. Supervised Learning, no final vou mostrar um vídeo de identificação de objetos a partir de imagens e vídeos. Tem uma outra que é o Unsupervised Learning, que é para detectar transações fraudulentas. Quem usa em Inter, Nubank, vai fazer uma transação, saiu do estado, foi para um outro lugar, ele fala: opa, esse aqui não está legal, já aparece uma mensagem no teu WhatsApp falando assim: foi você que fez essa transação? Se foi, responda assim.
É uma inteligência artificial que está identificando esse comportamento que parece ser fraudulento, ele tenta detectar, né? Tem outras que ensinam máquinas a jogar jogos, né? E por fim, a Generative Pre-trained Transformer, que é a GPT, que ela é especificamente criada para gerar novos conteúdos. Essa é a principal saída dela, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, uma comparação, né? O cérebro humano ele contém 100 bilhões de neurônios com as sinapses, com 100 trilhões de sinapses. É isso que o nosso cérebro humano tem. E aí, lembrando sempre, né, daquela velha frase lá que a gente sempre escuta, né? A gente usa 7, 8% da nossa capacidade, do nosso intelectual. Quando a gente fala do GPT, a gente está falando aqui do GPT, ele tem 175 bilhões de parâmetros, e aí a gente pode comparar os parâmetros com as sinapses. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui, para a gente comparar em que ponto que a gente está do desenvolvimento de uma inteligência artificial. Então, a gente tem 100 trilhões de sinapses contra 175 bilhões de parâmetros. Essa é a inteligência artificial que a gente conversa ali, quem usa o ChatGPT. Pessoal que está aí na sala, quem que usa o ChatGPT aí, dá um toquezinho aí, escreve aí no chat aí, eu uso, né? Legal, acho que a grande maioria aí está usando. Então, é disso que a gente está falando. De bilhões de parâmetros, ainda conta trilhões de sinapses, ela está atrás ainda, né? Precisa aprender muito, e lembrando que ela aprende, né, com o uso, e a versão, que quem usa a versão gratuita, é a GPT-3, né? Ela tem lá um background de 570 gigabytes de textos, imagens, Wikipédia, base de dados de texto, de livros, etc. A nova versão, GPT-4, quem faz o uso do pago, tem 1 trilhão de parâmetros, e isso aí está com interrogação proposital, porque é uma estimativa, eles não abriram para falar quanto que é o tamanho da, da, da quantidade de parâmetros, mas você vê que está em 1 trilhão, ainda está longe dos 100 trilhões, né? Mas a quantidade de texto, imagens, banco de dados que está por trás, isso não está aberto. É uma grande interrogação. Então, olha o poder que a gente está falando aí. Lembrando que nós, como seres humanos, a gente tem uma capacidade de armazenamento, né, de conteúdo que a gente vai armazenando, só que vai empurrando para trás, né? Vai indo para trás. Aí você faz uma pergunta de uma coisa de 5 anos atrás, você fala, eu tenho que pensar aqui um pouco para lembrar o que que é. A inteligência artificial não precisa pensar muito, ela está lá com a informação disponível e ela alcança rapidamente, dá a resposta, independente de qual que é o período. Bom, e aí vem a pergunta, né? Pô, e aqui que fica com a nossa criatividade? Tá? E eu gosto dessas imagens que eu trouxe aqui, porque a exemplo do Jason lá no começo, que ele usou, né, a sua criatividade para ganhar um concurso de arte com auxílio da inteligência artificial, eu sou um cara que eu não tenho um viés relacionado à parte gráfica, à parte do design, não é o meu forte, né? Mas eu tenho as ideias, eu falo, pô, eu gostaria de fazer isso, mas eu pego um lápis na mão e não sei nem para onde ir. Isso normalmente acontece conosco com o pessoal que é da área de exatas, né? O pessoal da área de humanas já consegue fazer isso mais fácil. Então, teve um cara que eu acompanhei uns tempos atrás, e o cara, ele criou umas imagens antigas, e eu falei assim, pô, eu também queria criar uma imagem dessa. Eu fui lá, abri o meu Midjourney e falei assim, crie para mim uma selfie do Albert Einstein junto com o pessoal, como no dia que ele estivesse recebendo um prêmio Nobel. E saiu para mim essa imagem. Você vê que eu tenho a criatividade que eu quero, mas eu não tenho as ferramentas. E agora eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar. E aí embaixo, outros exemplos, né? Jesus na Santa Ceia tirando a foto dos apóstolos, uma selfie também. A Rainha Elizabeth e seus súditos tirando uma selfie. Aqui, de novo, Santa Ceia, né? Pessoal ali. E
Antes eram impossíveis essas imagens, a não ser que eu contratasse um desenhista para mim, alguma coisa assim. Agora fica muito mais fácil de conseguir uma imagem dessas. Aqui a Cleópatra com seus súditos, as imagens, né? Como que seria o super-homem se ele vivesse na Idade Média? Como seria o nosso amigo Capitão América? E por fim aqui, agora eu esqueci o nome dele, o Napoleão. Napoleão, numa paradinha de guerra, que tirou uma selfie com os seus soldados também. Mas tudo tem que ter uma informação correta, teve que ter um prompt ali falando assim, desenhe para mim uma foto realista do Napoleão no meio da guerra com os seus soldados. Ou seja, tem que ter ainda uma parte de imaginação para você poder fazer a informação correta, né? Senão nem a IA consegue resolver. E isso destrava muita coisa. Então, por exemplo, o Avatar é um exemplo bem clássico. Avatar custou milhões de dólares para ser feito. Recurso computacional, milhares de horas. Hoje, qualquer um pode ir lá no Midjourney, $30, 5 minutos de prompt, consegue criar imagens do mesmo tipo, com o mesmo viés de um avatar, por $30. Então, está muito mais fácil, muito acessível, na mão de todos. Mas tem um ponto importante também, né? Vocês lembram que eu falei da quantidade da base de dados, e ela vai aprendendo com tudo aquilo que vai sendo colocado de informação. Mas ela ainda alucina. O que que significa alucinar? Se você imaginar que ela fez uma varredura da internet, lá na internet tinha em algum momento, algum lugar alguém que escreveu na Wikipédia lá que existiu uma terceira guerra mundial, ou criou um site falando que existia uma terceira guerra mundial, e ela pegou essa informação e alguém perguntar assim, me escreva sobre as três guerras, as grandes guerras mundiais, ela vai alucinar, ela pode alucinar, né? Ela não vai necessariamente, mas ela pode alucinar, ela pode dar um resultado falso. Então é importante saber que você tem que analisar a resposta que ela dá, porque ela está aprendendo rápido, mas ela ainda pode alucinar, né? Me fale sobre a guerra da, da Ucrânia. Ela pode alucinar dando respostas de como que a guerra começou, por que que a guerra começou, tem os períodos de tempo na qual ela é treinada. Então tem que tomar esses cuidados para a gente não pegar uma informação dela como verdadeira, quando na verdade pode não ser tão verdadeira assim, tá ok? E uma provocação aqui, né? E esse aqui é um ponto que eu trouxe porque teve algumas palestras que eu dei que o pessoal tinha muito receio com relação às novas tecnologias, e inclusive o ChatGPT. E aí eu trouxe aqui algumas tecnologias que em algum momento foram tecnologias do futuro, mas que as pessoas também tiveram medo. Por exemplo, em 1800, quando começou a propagação do uso do trem, os cavalos a vapor, tinha gente que falava que o corpo humano não ia resistir a uma velocidade acima de 30 milhas por hora. Essa era uma afirmação que se dava pelo medo dessa tecnologia. E assim como também no final ali do século XVIII, 1878, existia uma lei na Inglaterra que chamava Red Flag Law, onde todos os veículos motorizados precisavam de uma equipe de 3 pessoas, 2 para operar o carro e uma terceira com uma bandeirinha na frente para indo abrindo caminho, abrindo espaço para caso o carro saísse andando sozinho, etc., né? Existiam outros medos também, como por exemplo lá em 1440, na imprensa de Gutenberg, né? Quando começou a imprensa de Gutenberg, a prensa, né? Falava-se que a escrita e a leitura vão tornar as pessoas preguiçosas e afetar a capacidade de memorização. Essa era uma afirmação que se tinha na época. E assim como também hoje nós andamos de carro, mas alguém lá atrás também já falou que a qualidade dos produtos vai ser comprometida em prol da velocidade e eficiência do sistema que Henry Ford criou. Vocês vejam que absurdo. Hoje a gente olha e fala que é absurdo, mas lá em 1914 teve alguém que falou isso.
E em 1900 também tinha-se a percepção, se falava, né, para não entrar em um elevador sem que tivesse um operador, que as pessoas não saberiam operar um elevador. Então, os momentos da nossa vida, da nossa evolução do ser humano, teve um momento de medo das tecnologias. E se vocês bem se recordam, num passado não muito distante, as pessoas também não usavam muito o celular para fazer uma videochamada, principalmente quando você falava da vozinha, do vozinho. Eles falavam assim: não, traz meu neto aí, eu não vou fazer ligação pelo WhatsApp porque eu não sei usar o WhatsApp, eu não sei usar a câmera. E de repente veio a pandemia, obrigou todo mundo a ficar em casa, e os vozinhas tiveram que aprender a usar o WhatsApp, a ligação por videochamada, e todo mundo aprendeu e se comunicou. Então, essa é uma provocação, né, que eu trago e um medo recente que todo mundo tinha e que agora a gente lida naturalmente com esse medo, né? E quais são as oportunidades que a gente tem para o futuro aí? O que a IA vai trazer? Então, por exemplo, na medicina, maior precisão em diagnóstico, consolidação de tratamento preventivo. Teve uma empresa que desenvolveu uma solução, uma empresa nos Estados Unidos desenvolveu uma solução para uma superbactéria em menos de 3 meses, usando inteligência artificial. Uma superbactéria daquelas que os hospitais lidam e tentam lidar, que ficam anos e anos batendo cabeça, usou a IA, ajudou a resolver. Parte de segurança digital, né, indústria, correção de processos, aumentar a velocidade, a coordenação da escala produtiva, redução de custos, análise de grande quantidade de dados e encontrar padrões que seriam invisíveis para os seres humanos. Isso aqui é fantástico. Você joga para IA e fala, analisa aí, faz uma correlação para mim entre a produção, o tempo, quantidade de colaboradores na empresa, salário e época do dissídio. E ele vai fazer todas as correlações possíveis, porque ele lida com dados com muita facilidade, né? Carros inteligentes, cidades mais inteligentes, soluções mais rápidas para problemas, educação, geração de insights para aprimorar a rotina de professores. E aqui vem sempre aquela história, né? A gente evoluiu, saiu da carroça, saiu do cavalo e foi para carros que agora já estão quase carros voadores, autônomos, né? Só que a maneira de ensinar continua a mesma. Se pegar uma foto de 1500, as pessoas estavam sentadas na sala de aula na mesma posição que estão até hoje. É o professor lá na frente, 40 alunos ali olhando e alguém falando lá na frente. Isso está mudando rapidamente agora, né? Por exemplo, na Inglaterra, acabei de vir de lá, a Inglaterra já tem leis específicas voltadas à inteligência artificial, inclusive na área da educação. Conteúdo personalizado de acordo com a necessidade do estudante, ou seja, analisa o perfil e dá os insights de conteúdo baseado no perfil daquele aluno. E desenvolvimento de soluções para problemas de aprendizado a partir da avaliação do comportamento do aluno. Avalie como é o comportamento, eu vou te dar uma solução personalizada. Antes você precisava contratar um psicólogo, contratar uma equipe, precisava ter alguém dedicado. Agora você consegue muito mais fácil fazer isso, né? E na parte de gestão organizacional, diagnóstico constante de performance, dos números da empresa, conhecer o público-alvo, fazer abordagem comercial assertiva, desenvolver inteligência competitiva para monitorar a eficácia, tendências e estratégia de concorrentes, acompanhar métricas do sucesso do cliente ou satisfação, qualquer um dos dois, né? Tudo mais veloz, mais barato, mais rápido, produção mais consistente, e aí vem a velha máxima, né? Tem mais oferta e menos demanda. Vai acontecer o quê? O preço vai cair. Então vai ficar mais fácil a gente ter acesso a tudo isso aí e a gente tem que chegar antes para a gente ofertar isso antes para o mercado também, para os nossos clientes. Porque eu acho que eu estou falando com a maior parte do público aqui é público que tem cliente ou que lida com cliente, né? Em algum momento. Algumas tendências, né? O que a gente já usa, né? Ok, o Google, ok, Google, Alexa. E aí a gente estava um pouquinho antes de começar ali, eu e o Guto estava falando, né?
A Alexa, ela estava até semana passada, ela estava muito ainda no algoritmo, ou seja, ela tinha algumas perguntas pré-selecionadas que ela conseguia entender e as respostas que ela dava para aquelas perguntas que ela conseguia entender. E agora ela tem uma inteligência artificial. Semana passada a Amazon divulgou que vai liberar a inteligência artificial para a Alexa, ou seja, ela vai começar a interagir de outra maneira agora com quem está perguntando. Aos poucos, cada um vai estar recebendo essas novidades. Análise de comportamento do consumidor, reconhecimento facial, personalizar a experiência do usuário no varejo, entre outros, né? Aqui eu trouxe, tem um videozinho, esse vídeo é muito bacana, que esse aqui já é uma realidade. Isso aqui é uma apresentadora de um programa de notícias na China. Ela roda 24 horas, é a mesma apresentadora, ela é uma inteligência artificial, que ela fica rodando 24 horas, lendo notícias, passando notícias, conversando, mostrando o que está acontecendo. Então, isso já tem muita coisa que é realidade virtual. Então, William Bonner aí vai passar a ser só diretor do Jornal Nacional, não vai mais apresentar mais nada daqui a pouco. E a gente vai viver para ver isso. E aí, quem está usando, né, é a tal a prática leva à perfeição. Então, use bastante, porque a cada vez que você usa, você vai vendo que tem uma maneira melhor aí de dar os comandos, de dar o prompt para levar à perfeição. Aqui um outro exemplo de aplicação prática, né? O Drake é um rapper americano. Essa música, Drake Heart on My Sleeve, feature The Weeknd, official audio. Essa música aí, ela foi feita 100% usando a voz do Drake, criando uma batida feita com inteligência artificial. Em poucos dias no ar, ela tinha mais de 4 milhões de visualizações dentro do YouTube e várias cópias espalhadas em vários outros canais no YouTube. Então, assim, o mundo está mudando baseado no que a gente vê hoje de uso da inteligência artificial. Aqui colocar dois outros videozinhos. Do lado esquerdo é uma máquina de separação de tomates na agricultura, e aí ela está passando em câmera lenta. Você vê que ela tem uma inteligência artificial bastante simples dessa aí, que é uma câmera de reconhecimento, reconhece o que está numa cor, de um padrão que está fora do esperado, e ela separa dos tomates vermelhos, que é o esperado. E do lado direito é um robô autônomo, já funcionando na vida real. Ele lê o chão, ele identifica as plantas que estão no chão, através de câmeras, identifica o posicionamento dele, então ele não tem um condutor, um motorista, e ele queima ali vocês vão ver agora, ele queima as plantas daninhas usando raio laser. Ou seja, a gente está falando assim, coisa do futuro, raio laser. Não é Star Wars, não, tá na vida real. Ou seja, não precisa mais usar agrotóxicos, porque você tem uma máquina que passa ali pela agricultura, e ela lê o chão, lê o que é erva daninha, separa do que é planta boa e queima as ervas daninhas com raio laser. Você vê que ela faz a volta sozinha, volta e continua o mapeamento e vai embora, fazendo tratamento do solo, sem você precisar usar agrotóxicos. Bom, e aí vem alguns motivos por que adotar inteligência artificial. Os próximos slides eu vou passar só alguns exemplos rápidos, né? E aqui essa é uma menção bem clara ao Oceano Azul. Então, quem conhece aí a obra literária, obra-prima aí da parte da administração, Oceano Azul. Hoje estamos vivendo ainda um Oceano Azul, é uma ótima oportunidade para estar pulando nesse oceano e estar usando inteligência artificial, seja para prestar o serviço, seja para implantar nos seus clientes.
né? Então, algumas soluções disponíveis, tá? Saque inteligente, treinamentos ministrados por avatar criado por inteligência artificial, ou seja, eu não preciso mais eu me expor, eu não preciso errar na hora de fazer o vídeo ou o texto na frente da câmera, eu não preciso contratar uma equipe de pós-produção, e eu não preciso me preocupar se eu estou colocando um funcionário para fazer aquele treinamento que daqui a pouco ele sai da empresa, eu preciso refazer os treinamentos porque ele vai exigir direito de imagem. Não, treinamento usando IA. Diagnóstico empresarial, plano de ação, plano de negócios, automações de processos com IA, implantação de sistemas para aumento de produtividade da equipe, tomada de decisão baseada em dado e com análise de grande volume de dados, aplicações na área jurídica, previsão de resultado de processos, então analisa os dados históricos e processos jurídicos para prever a decisão, análise de documentos, lê grande quantidade de documentos e faz um resumo daquilo que está lá dentro, automação de tarefas rotineiras, programado para processar automaticamente, tomar decisão, responder até LinkedIn, Instagram, manutenção preventiva dentro de uma empresa, controle de qualidade com sistemas de visão baseado em IA. Gente, eu vi, sabe o que lá? Só para vocês terem uma ideia. Quem conhece sistema produtivo já viu robô dentro de uma empresa. O robô sempre fica numa gaiola, certo? Vocês têm hoje sistemas onde o IA ele acompanha um sistema de visão, ele identifica que tem uma pessoa andando junto com ele e interage com a pessoa. Eu pego um objeto, faço assim, entrego, o robô pega na mão e leva embora. E continua o processo dele. E eu estou do lado dele, não vai bater em mim, porque ele sabe que tem uma pessoa ali. E isso controlado com inteligência artificial. Otimização da cadeia de suprimentos, previsão de demanda e logística para minimizar custo, melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos, otimização de processos, ineficiência, gerenciamento de energia. Gente, isso aqui é uma coqueluche. O uso da inteligência artificial para analisar dados de produção, fazer cruzamento dessas informações, ajustar a configuração do equipamento, para, no fim das contas, minimizar o uso da energia. Previsão de demanda produtiva, previsão de demanda de mercado e processamento de linguagem natural para atendimento ao cliente, ou seja, aquela conversa que você tem como se estivesse falando com um humano, né? Perguntas e respostas, suporte, fornece as respostas baseado no manual realmente de informações, tudo mais veloz, mais barato, velocidade nos processos, consistência na produção, na entrega, mais oferta, sendo que eu tenho a mesma demanda. E aí, como que fica o nosso dia a dia, as nossas tarefas? O que que some? E isso aqui não é previsão do Dieter, isso aqui é fato, tá? Tudo que é difícil, perigoso, maçante, sujo, repetitivo, isso some com o advento da inteligência artificial. Então, se tem alguma tarefa que vocês fazem que é repetitiva, vai sumir. Oi, Valesca, pode falar. Oi, boa noite. Desculpa interromper, mas só queria fazer uma pergunta a respeito disso. A gente Claro. sabe que essa geração que vem agora é uma geração que nasceu já com um chip diferente da gente, né? E Aham. para se chegar onde se chegou até agora, os nossos processos de ensino foram diferentes. A gente sabe que isso vai mudar, a gente precisa se adaptar e aprender de novo de uma forma diferente, mas eu não consigo muito fazer o link disso, por exemplo, que tu está falando das coisas que somem, né? O que é difícil, o que é perigoso, maçante, sujo, repetitivo. Como é que essa geração que já vem diferente e vai estar mais apta para lidar com isso, Uhum. mas ao mesmo tempo ela não vai passar por esses outros processos que a gente já passou, né? Com coisas que a gente fazia há nem tanto tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha celular, a gente não tinha coisas que hoje são super corriqueiras, né? E eu não consigo fazer muito essa ligação, como é que eles vão chegar com esse uso todo que vai ter da inteligência artificial e tantas facilidades a resolver problemas assim, porque vai ser preciso isso, né? Como Uhum. tu tem muito essa experiência e conhece bastante empresas, enfim, toda
esse movimento todo, como é que tu enxerga isso? Porque é um pouco surreal, assim, de pensar, a gente fica ouvindo e fica maluco, né? É surreal, daqui a pouco eu vou te mostrar uma utilização, você vai achar que é mais surreal ainda. Tá. Mas assim, ó, tem certas coisas que essa geração atual ela vai ainda precisar lidar, porque ela é uma geração que ela não soube de onde que veio o telefone. Ela sabe que você pega o telefone, aperta num visor e o visor responde, mas se você fala, vou te dar um telefone daqueles de disco, eles não sabem como utilizar, porque eles não entendem a origem, né? Então, a, a geração aí, que é a geração X e Y, ainda pegou essa transição de muita coisa de tecnologia. Se você fala o que é um fax, a pessoa ainda lembra o que é um fax. Entende que os dados têm que transitar de algum lugar. A geração atual, a Z e a atual, é uma geração que você fala, mas os dados têm que transitar. Ela fala, que dados? Ela não entende que tem um por trás, né? A não ser que estude isso, né? Sim. O que vai acontecer? Essa geração vai aprender a usar a inteligência artificial com naturalidade. Vai aprender a fazer perguntas e obter respostas da inteligência artificial, como usuário. Lembra do usuário, pegou o celular e usou. Mas a hora que falar assim, agora você precisa fazer uma, uma, uma aplicação prática pesada da inteligência artificial para um desenvolvimento, aí ela já não consegue mais, porque ela vai precisar se especializar, como muitos precisaram se especializar também da nossa geração X e Y, né? Precisaram se especializar. Eles vão precisar também se especializar, porque tão natural para eles não vai ser, nesse sentido. E quando eu falo de atividade repetitiva que vai sumir, vou dar um exemplo, por exemplo, atendimento de saque. É uma tarefa repetitiva. A pessoa liga, faz a pergunta, como que eu faço para fazer tal coisa? Vai sumir. Vai ser uma inteligência artificial que vai responder. Como hoje já é, por exemplo, quem tem Nubank Inter, ou que usa, por exemplo, o Asas, que faz a pergunta lá, os primeiros atendimentos, é tudo via inteligência artificial. Depois de muito usar, você chega no momento que fala assim, vou te transferir para um atendente humano, né? As perigosas, maçantes, sujas, elas vão ser substituídas, por exemplo, por inteligências artificiais com visão de câmera, com robótica junto, para colocar, por exemplo, um robô para entrar dentro de uma desarmar uma bomba, por exemplo. Hoje você tem o cara que põe aquela roupa que fecha até aqui em cima, aquele capacete, não sei o que ele vai lá pertinho. Você já vê, por exemplo, da Boston Robotics, cachorro e um robô que consegue dar pirueta, inclusive, para trás, que esses aí vão ser os próximos que vão estar se aproximando de bombas para desarmar uma bomba. Esse é um outro exemplo aí que eu posso dar. Bom, mas o que é a parte boa? O que fica, né? Criatividade fica. Solução de problemas fica, empatia fica, liderança fica. Né? Isso aí dificilmente, num primeiro momento, numa visão, vamos colocar assim, até de médio prazo, não parece que vai sumir. Né? Por quê? Porque tem muita coisa ainda a ser feita. Lembra do exemplo que eu dei lá na frente, né? Se eu não imaginei na minha cabeça que eu quero uma imagem do Einstein tirando uma selfie com os outros caras que estão lá no Oscar, a IA não vai fazer sozinho isso, ela vai fazer baseado em alguém que perguntou, né? Então, essa é a criatividade que vai ficar. Solução de problemas, a gente vai usar a IA como ferramenta para dar respostas. Empatia, tem um caminho muito longo ainda para uma IA ser empática. E liderança, quem é líder, quem tem liderados aí sabe a dificuldade que é se adaptar a milhares de cenários e possibilidades e no fim das contas pensar que putz, esquece tudo, talvez o funcionário esteja com um problema em casa, né? Deixa eu senta aqui do lado, aqui eu vi um olhar diferente hoje quando ele chegou. Senta aqui do lado, vamos conversar. Tá tudo bem na tua casa? É uma coisa que a IA no primeiro momento possivelmente não vai fazer. Ok? Guto tinha levantado a mão, você quer fazer pergunta?
Essa resposta que você deu aí do que fica, eu ia até complementar a pergunta da Valesca, é Uhum. que assim, a dificuldade, né? O que a geração mais nova não tem é a nossa malemolência, né? O nosso jeitinho, a nossa maneira de enxergar e conduzir as coisas. Foi exatamente o que você acabou colocando. Era só para dar Ah, esse legal, pitaco mesmo. legal. Bom, e agora vamos para uma parte prática, né? E eu prometi que eu ia fazer isso hoje, que é mostrar para vocês um uso. Esse recurso que eu vou mostrar para vocês aqui é um recurso que está disponível na versão 4.0 do ChatGPT, então precisa ser assinante, mas eu acho que depois do que eu mostrar aqui, eu acho que dificilmente alguém não vai se convencer a fazer a assinatura porque ela vale a pena. Bom, eu estou pegando aqui um arquivo, tá? Que ele é um arquivo, um Excel, que está disponível no site da Anfávia, com toda a série temporal aí de veículos que foram vendidos e comercializados, produzidos e etc., desde 1900 e bolinha. E eu vou só pedir aqui, analise o documento em anexo. Aliás, deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou primeiro abrir ele aqui. Vocês querem ver o documento? Queremos, por Querem? favor, vamos ver os Então vamos, dados. então vamos dar uma olhada primeiro nos documentos aqui. Deixa eu abrir, deixa de volta. Vale a pena de ter então assinar o GPT 4 versão? Daqui a pouco você mesmo responde. Beleza. Bom, esse aqui é o documento, tá? Então vocês veem aqui desde janeiro de 57, é uma planilha gigantesca, estão vendo aí? Tem aí algo em torno de, vamos lá, descer lá no finalzão, ó, 800 e poucas linhas, tá? Esse é o documento e ele se divide aí em várias colunas, caminhões, ônibus, exportação, licenciamento, importado, produção e por aí vai, tá? Essa é a planilha que a gente está colocando agora para fazer essa análise. E eu estou dando um comando bem simples aqui, só para começar o bate-papo, né? Ó, analise o documento em anexo. E aí, ó, vamos analisar. Ele começa analisando. Lembra que eu sempre falo, né? Como se você estivesse conversando com um assistente, você pediu para o seu assistente dar uma analisada, ele vai analisar. Eu fiz uma pergunta bem aberta, né? Eu não pedi nada detalhado. Então ele está aqui, ó. Ele já falou que tem uma única planilha, ele não tem mais de uma aba, ele tem só uma. E aqui ele falou, ó, alguma coisa está truncada, mas ele conseguiu obter informações. São 805 entradas, 26 colunas, uma coluna de data, e ó, dash automóvel. E agora ele quer saber, ó, está interessado em análise descritiva, tendência. Eu vou pedir aqui, ó, faça análise de tendência dos caminhões. E vamos ver o que ele faz. Ó, entendido o Dieter, ele já sabe que eu sou eu, né? Esse aqui é o meu chat GPT, então eu converso bastante com ele. Então ele, ó, estou fazendo uma limpeza e vai preparar os dados para essa categoria. E depois ele vai aplicar métodos estatísticos e de visualização, que eu nem pedi, para identificar possíveis tendências ao longo do tempo. Tudo que, por enquanto, eu só pedi para ele fazer análise de tendência de caminhão. Ele já está indo fazendo mais coisa. Agora ele vai tentar deu algum probleminha. Eu só peguei a planilha do jeito que ela chegou, né? Agora ele falou que não conseguiu porque só tem duas colunas, então não é insuficiente para fazer tendência. Vamos lá. Às vezes dá problema. Ó, identificou que está truncada, vai proceder com uma abordagem diferente para identificar as colunas relevantes e avançar na análise de tendência. Agora ele falou que identificou as colunas relevantes, são licenciamento nacional, total, produção, exportação.
Agora ele está fazendo mais uma vez uma limpeza. Você vê que tudo ele está procedendo aqui usando a inteligência artificial. Perceba que eu não pedi para ele fazer limpeza, não pedi para ele fazer nada. Eu só pedi para ele fazer análise. Ele está trabalhando, tá? Trabalhando por trás, criando conteúdo aqui para gerar respostas ao longo do tempo. Ó. Agora começou. Ó. Licenciamento. Foi uma média de 5.400, máximo de 17. A média de licenciamento nacional foi de 5.300. Importado foi 121, com máximo 1.000. Produção 6.200. Máximo 22. E a exportação chegou a 4.000. Agora ele continua falando, ó, agora ele vai para visualização gráfica e métricas ao longo do tempo. Eu não pedi para ele fazer gráfico, eu pedi para ele fazer uma análise. Você vê que ele está fazendo aqui. Imagina se eu começo a pedir exatamente o que eu quero. Ele nem começou ainda, ele está só no que ele está achando. Olha só. Fala, Guto. Já dá para assinar? Eu não vi isso no 3, tá? No 3 não tinha isso, não. Eu até brigo Não. muito com o meu chat GPT, porque ele não me responde desse jeito. Eu fiquei com inveja. Não. Eu queria até saber se é toda hora que eu tenho que perguntar para ele ter esse grau de intimidade, mas com certeza. É, porque já tá te chamando de Dieter, né? Com certeza eu vou ter que ter o 4 aí. Na verdade, assim, ele é o Ralph, eu chamo ele de Ralph, e eu falei para ele que eu sempre quero que ele dê uma opinião no final da conversa. Então, você percebeu que ele deu aqui todos os detalhes, né? Ele mostrou variação, não conseguiu identificar uma tendência clara apenas visualmente. Ó, e a opinião do Ralph no final. Embora ele forneça uma visão geral ao longo do tempo, análise mais aprofundada, envolvendo técnica estatística de composição sazonal ou modelo preditivo, seria necessário para identificar. Gostaria de prosseguir com uma análise mais detalhada ou algo específico que esteja interessado? Quero uma análise mais detalhada e uma análise sazonal também. Vamos ver o que ele faz, não faço ideia. Leide, fala aí. Eu vi que você levantou a mão. Faça a sua pergunta. Estou hipnotizada aqui pelo chat GPT-4. Vou sair daqui assinando ele. Deixa eu te falar, porque você mostrou antes, no slide, que dava para botar uma assistente fazendo a gravação de uma análise, né? Eu posso treinar um roteiro, posso botar um roteiro, né? E botar a IA para fazer essa gravação e falar, enfim, fazer aquele videozinho de análise gravada. Eu consigo combinar os dois, assim, o que está vindo aí de informação, por exemplo, eu consigo botar um chat GPT-4, né, para fazer a análise dos dados e depois ainda fazer essa gravação em vídeo através de uma IA? Sim, consegue. Consegue porque você tem... Todos os sistemas, eles têm o que a gente chama de API, né, que é a maneira como eles conversam. Então, eu posso pegar uma saída, posso pegar... Aí a gente não vai conversar nesse nível que a gente está aqui com uma caixinha de texto. A gente desenvolve um sistema onde a gente, por exemplo, faz o upload de um arquivo, ele, por trás, ele conversa com a inteligência artificial a nível aí de máquina, obtém a resposta que ele precisa, retorna, e esse retorno, ele constrói um vídeo, por exemplo, para fazer um treinamento. Legal. E como é que a gente consegue se apropriar, enfim, como é que eu vou te dizer qual é a palavra? Como é que eu, uma pessoa que não tenho propriedade ou não tenho conhecimento aprofundado na área, consigo mergulhar nisso e trazer isso para a minha empresa? Leide, eu te respondo. Você chama o Dieter, marca uma hora com ele que ele te ensina, brincadeira. Assim, Dieter, com certeza a pergunta dela por trás é a seguinte: então, eu sou BPO, eu tenho um monte de coisa aqui para poder juntar esses dados, essas informações. Como é que ele me ajuda? Seria isso, né, Leide? É isso aí. Na verdade, assim, é isso e mais um pouquinho, porque eu entendo
que é ok, eu preciso talvez de alguém especialista para fazer isso, mas eu entendo que, de alguma forma, eu também preciso ter um mínimo de conhecimento do processo para conseguir até saber o que eu quero pedir. Então, é como essa coisa do financeiro, né, que a gente fala assim, o cliente ele não precisa saber fazer o processo todo do início ao fim, mas ele tem que saber ler os dados, ele tem que saber, né, a gente entregar um fluxo de caixa, conversar com ele sobre o fluxo de caixa, ele entendendo ali aquele processo. Então, eu entendo que isso aí também eu preciso de alguma forma, assim, o que eu preciso aprender? Eu acho que essa é a pergunta. O que eu preciso aprender dentro desse processo para poder pedir, para poder fazer o pedido correto, sabe? Bom, vamos lá. Acho que são dois momentos aí. Um dos pontos para começar é entender ou quebrar a ideia de que não dá para fazer. Tudo que você imaginar é possível. Tá? E eu te falo que existiu assim uma quebra muito forte do que podia se fazer ou não se podia fazer antes e pós OpenAI. A OpenAI foi a grande culpada. A IBM já tinha uma inteligência artificial que ela vendia a nível corporativo, que se chamava Watson, lá em 2019, 2018. Já estava disponível, só que era muito caro. Uma empresa que não faturasse menos do que 150, 200 milhões não conseguia comprar um Watson para analisar seus dados. E precisava de uma equipe técnica muito forte lá atrás para ficar olhando e dando a nível de linguagem de máquina fazer as perguntas corretas. A OpenAI veio trazer para o mundo uma simplificação desse processo, onde ao invés de você comprar um servidor e uma equipe de desenvolvimento, você paga uma assinatura e você consegue, como usuário comum, né, fazer perguntas e obter respostas muito mais simples. O primeiro ponto que eu te digo assim, antes de mais nada, é usar. Usar. E você mesmo vai chegar num ponto que você fala assim, bom, agora, tecnicamente, ou eu aprendo isso aqui, ou eu chamo alguém que sabe. Né? Que nem contador, a gente da área financeira. As empresas vão até o que eu digo sempre, a página 2. Quando chega a determinado ponto, as empresas não conseguem mais avançar, aí elas realmente chamam um BPO financeiro, por exemplo. Vamos pegar bem o contexto de vocês aqui do BPO, né? Aí chama o especialista. Então, primeira parte é entender até onde que você consegue ir para fazer as perguntas corretas e para demandar para alguém que é o especialista técnico que vai fazer essa união que eu falei de juntar a nível de linguagem de máquina, né, API, juntar as pontas para dar essas respostas corretas. Tá bom? Legal. Eu consigo com a assinatura, eu posso botar, por exemplo, o pessoal da minha equipe com a minha assinatura? É uma pergunta, enfim, não sei se eu te falo pela minha equipe, tá? Se eu não me engano, é $10 a assinatura. Os $10 se pagam muito rápido, porque as pessoas começam a utilizar no dia a dia, até para falar assim, bom, agora eu preciso responder um e-mail complicadíssimo, onde eu preciso escolher as palavras certas para mandar para um cliente, fazer um pedido para ele. Escreve lá no ChatGPT, escreva um e-mail de maneira sutil, você deve convencer o cliente, etc, 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 ele vai te dar um e-mail com as palavras bem gentis. Você pode até escrever, seja gentil, e ele vai ser gentil, né? legal. Então, a mesma coisa aqui, né? Análise de dados, é muito rápido isso aqui. Imagina, você tem uma tabela do financeiro, uma tabela da produção, uma tabela de demanda do comercial, põe tudo junto, sobe aqui e manda ele relacionar as informações. Pronto. Ele vai te fazer uma resposta muito fantástica aqui, muito rapidamente, né? Isso é maravilhoso, né? Pô, eu posso pegar a planilha de lá do fluxo, né? Tem que fazer análise, jogo lá, já tem uns... A gente já sabe qual, assim, a gente sabe se tiver alguma coisa muito alucinada, né? A gente consegue identificar. Exatamente. Muito legal. Faz um teste depois, Leide. Coloca assim, ó. O ChatGPT analisa o nome da minha empresa voltada para BPO financeiro. Ele vai te dar uma descrição se é interessante ou não. Você fica até triste depois, você vai ter que trocar.
Você até pergunta, eu preciso trocar o nome? Será que não dá para adequar o slogan? É bem interessante. Começa a conversar com ele e fala. É interessante, é uma coisa que eu ensino no treinamento, que é assim, você deve dizer como que ele deve se comportar. Então, isso que o Guto falou é assim, ó, analise o nome da minha empresa como se você fosse um especialista de marketing e me diga o que eu preciso melhorar. Legal. É como se fosse, estivesse conversando com um consultor, mas dando mais ordem, né? Português, um português. Diga para ele o que ele é. Senão ele vai ser genérico. Lembra que eu falei que ele é teu assistente? Se você sai e conversa com o teu assistente, é uma coisa. Agora, chega para o teu assistente e fala assim, responda para mim como se você fosse um especialista em marketing. Ele vai ter que perguntar lá para o cara de marketing para te responder, porque você pediu para ele ser especialista em marketing. Especialista em marketing. Legal. Entendi. Bom, a gente poderia ficar horas conversando com a planilha, obtendo respostas. Vocês viram o poder do que é aquilo ali. Então, eu vou voltar para cá agora para a gente continuar um pouquinho, que estou, na verdade, quase finalizando. O Guto, conversando com ele, eu trouxe para o pessoal aqui do BPO, esse nosso treinamento, ele é um treinamento que é uma imersão, 2 dias, falando sobre as ferramentas para o uso no dia a dia. Tá? Sou eu que dou esse treinamento junto com o Masa. O Masa é um parceiro meu, especialista em Big Data, Data Science, está fazendo mestrado em Inteligência Artificial, profundo conhecedor de inúmeras ferramentas de inteligência artificial, e eu também, que tenho todo esse know-how que eu tenho de inteligência artificial, a Smart Key, que é uma startup onde que a gente fornece consultoria usando inteligência artificial. Então, a gente trouxe esse treinamento aqui. Ele é o de inteligência artificial na prática, a gente fala um pouquinho sobre teoria, mas a gente já cai na prática mesmo, abrir o computador e fazer o uso. Esse é um treinamento que ele está por R$ 580, mas para o Guto e para todo o pessoal aqui do BPO, do Café com BPO, a gente cortou esse valor pela metade, só entrar ali ou ler o QR Code ali que está no lado, com o celular, ou bit.ly/BPOIA50off, que está ali o link direto ali na tela para todo mundo acessar. Vou colocar aqui no chat também. Agora, quando que vai ser esse? Porque eu perdi o primeiro que estava sendo lançado. Pessoal, para quem não sabe, eu conheci o Dieter no grupo Bora Fazer, do Fernando Seabra, que, inclusive, eu recomendo a todos. É um excelente local de fazer network, de conhecer pessoas e estar se ajudando e ajudando outras pessoas. E ele estava dando esse curso, muitas pessoas lá participaram não consegui pegar a data certa. Fiquei feliz quando ele falou que ia ter novamente. Só que agora vai ser. No slide anterior estava dia 21, né? Não é dia 21. Não, desculpa, eu esqueci de atualizar, porque aquela turma fechou, tá? A turma nova é 18 e 19 de outubro. Peço perdão aí que eu esqueci de atualizar o slide lá. 18 e 19 de outubro, 2 noites, quarta e quinta, na sequência, tá? Quem quiser, tá aí o link para a gente se inscrever. Já tem os 50% off para todo mundo aí. 18 e 19 de outubro. Maravilha. Quem não conseguiu, quem estiver vendo essa gravação antes do dia 18 e 19, pode estar entrando no café, pelo cafécombpo.com, e lá dentro pode estar me procurando, que eu faço questão de passar os dados aí para o pessoal participar, e também para até entrando em contato com o Dieter, que acho que vale muito a pena. Dá para. Agora sim, eu fiquei com uma dúvida, tá, Dieter? Por exemplo, nós somos muito carentes aqui, porque existe um gap muito grande de quem estuda finanças, de quem estuda controladoria, contabilidade, dessa parte de tecnologia. É claro que tem muitas empresas que acabam ganhando muito conosco, porque eles desenvolvem, criam alguma coisa e trazem para que nós possamos utilizar. E dentro dessas facilidades, talvez, aí eu não sei, tá? Eu queria muito que você explicasse o que seria Aqui Assiste, porque eu ainda estou com dúvida. Existe alguma possibilidade, algum meio
de criar ou facilitar ou modular algo para quem está nessa área de BPO, de controladoria, de criar Power BIs, leituras de relatório, algo um pouco mais dinâmico para facilitar, porque assim, hoje nós temos muita dificuldade com comunicação com o cliente, Uhum. comunicação final com o cliente. Eu sou da época do Skype, que ainda uso o Skype até hoje. Eu acho que eu sou É. velho. Eu não sei se Uhum. alguém utiliza, mas é barato, gente. Prático, eu sou apaixonado pelo Skype. Mas tem essa, mas assim, tem essa dificuldade na questão de comunicação com o cliente, gerenciamento de processos, por exemplo. Como é que eu posso chegar na minha empresa de BPO hoje e mapear todos esses processos que eu executo para saber onde estão meus gargalos, se eu estou fazendo da forma errada ou não? Ou seja, existe uma infinidade de aplicação da inteligência artificial para o nosso meio. E se não tem, e se a QA assiste pode nos auxiliar, eu garanto para você que a gente faz uma vaquinha aqui, cara, porque os nossos problemas são praticamente os mesmos, só Uhum. muda o endereço. É isso aí. Não, mas Esse é assim, é uma dor, né? Não, é uma dor, eu entendo. Esse é o último slide aqui da minha apresentação, e eu coloquei justamente, eu acho que é a resposta para a sua pergunta. A gente trabalha com o desenvolvimento de soluções utilizando IA. Veja que a Smart QI, ela nasceu exatamente de uma dor. Veja, os pequenos e microempresários, eles não tinham condições, eles não têm condições de pagar uma consultoria. E aqui é uma realidade que vocês conhecem, porque vocês têm clientes disso aí, que o cara fatura 30 mil por mês, 40 mil por mês. Se eu chego para esse cara e faço aquela promoção, aquele valor baixinho, e falo assim, eu vou te cobrar 2 mil por mês, 2.500, o cara faz um monte de cálculo e fala assim, porra, eu estava com 20% de lucro aqui, para tirar 2 mil agora vai doer até a alma, né? A gente identificou isso. E o outro ponto, Guto, é o cara, ele não tem tempo também, porque é o cara que bate o escanteio, corre para a área para cabecear, corre para o gol para defender, corre para o outro lado para contra-atacar, é o cara que faz tudo, o micro e pequeno empresário. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu o Smart QI, que presta consultorias e assessorias, diagnósticos empresariais usando inteligência artificial. Então, para a área de BPO, é perfeita essa sua pergunta, porque a gente pode sim sentar, pensar qual que é a dor que vocês na área do BPO mais têm e como que a gente pode articular ferramentas de inteligência artificial para que aprimore, acelere as respostas das soluções, né, que vocês precisam entregar para os clientes de vocês. Maravilha. Não, perfeito. Não, eu estou tentando pensar aqui em meios, né, de reunir a galera para poder fazer isso. É algo que para nós bate muito. A semana passada a gente estava discutindo muito sobre comunicação com o cliente. E a Uhum. gente sabe que muitas das coisas poderiam ser facilitadas ali, né? E outra coisa que eu percebo muito que o pessoal não sabe que precisa. O que que acontece, Dieter? A gente tenta vender para os clientes, para os empresários, algo que eles não sabem que precisam e que vai fazer total diferença. E o que que eu estou tentando vender para quem faz BPO? É Uhum. importante mapear os processos, que é algo que eles precisam, e eles não sabem que precisam. Então, olha que interessante, é até cômico. Você vê um BPO tentando vender algo e a gente tentando trazer para o mundo aqui dos BPOs uma Uhum. necessidade que é gritante, porque tem muito acúmulo de atividade, tem muito. A gente se perde no operacional e ter a possibilidade de alguém de fora com a capacidade de utilizar ferramentas acessíveis para nos auxiliar seria fantástico. Uhum. Perfeito. É, eu tô escutando você falar que eu estou pensando já em maneiras, né, em N soluções, porque a gente tem parceiros, empresas que sentam ao redor, a gente está aqui no Agrotech Park, aqui em Joinville, e aqui a gente tem um hub de conexões muito grande, e tem empresas ao nosso lado que são empresas de BPO, né? Quais são as dores deles que a gente pode estar solucionando? Como que a gente pode estender essa solução para vocês, por exemplo, o grupo de vocês, né?
Não, claro. Acho que cabe outros cafés expressos, tá? Aham, Você de ter mais do que convidado, inclusive, como o dia 18 e 19 não está tão próximo, eu acho que a gente pode fazer uma outra rodada de expresso, até mesmo para motivar o pessoal a participar do evento. Eu acho que é muito válido. E a gente poder trazer uma temática só para que a gente possa brincar um pouco mais. E quem sabe, né? Se você puder nos oferecer aí um pouco mais de conhecimento, um pouco mais do seu tempo, acho que vai ser muito agradável para todos. A minha esperança aqui, Dieter, é fazer com aham, que todo mundo do café possa expandir os horizontes, sabe? Furar um pouco a bolha, sair um pouco da caixinha. E é interessante ver que todo mundo aqui pode crescer e muito. E por que que aham, as pessoas não se permitem crescer, você entendeu? uhum. É um É, questionamento que eu tenho. Ô Guto, enquanto você estava falando aqui, eu me permito aqui, eu vou dar mais uma compartilhada numa tela aqui. Manda ver. Olha só como a gente pode brincar aqui no dia a dia de maneira muito fácil, né? Olha só, você é um especialista em IA e também especialista na área financeira. Faça um e-mail a um grupo de empresários que lidam com BPO. O e-mail deve destacar a importância do uso da IA e como isso vai mudar o mundo. Seja convincente, use gatilhos mensais. Faça um CTA, um Call to Action, para que assista consultorias e treinamentos. Lembra que eu falei da comunicação, como ele pode ajudar? Olha lá, o e-mail pronto. Fácil, sem precisar bater cabeça. O título do e-mail, Imagina isso na prospecção de um cliente, hein? tranquilaço. Nossa, Tudo ó, tomada de decisão, escassez. a Ó. Sueli tá rindo. Sueli. Você já deve ter pensado um monte de coisa, hein? O impacto no BPO, automatização de processo, qualidade e conformidade, inovação. E aqui eu não vou nem esperar ele terminar, olha só. Aí ele colocou a opinião dele, porque eu pedi que ele sempre desse a opinião, né? E aí o fechamento do e-mail, ó, entendendo a complexidade, a importância que assiste e oferece um portfólio de soluções aplicadas ao BPO. Aí, ó. Agora eu vou falar o seguinte para ele, ó. Faça o mesmo texto para ser enviado pelo WhatsApp. Use emojis. A versão adaptada, ó. Olha que legal. Espero que estejam bem e prosperando em seus negócios. Ó, os emojis. É muito diferente da versão 3. É É, muito diferente. isso que eu estou fazendo, o 3 também faz, tá? O meu faz, é isso que eu ia falar. Não, o Porque eu 3, faço essas coisinhas de vez em quando. Eu mando eu falo para ele assim, ó, eu quero que você escreva, só que eu quero que você use a linguagem do Instagram, né? Então eu quero que isso. você use a linguagem do WhatsApp, por favor. E aí ele faz bonitinho para mim também, viu, Guto? Eu de vez em quando eu faço as coisas também. Mas eu percebi que tem coisinhas ali que acho que é diferente do 4. O 4 não faz aqueles gráficos, não faz análise, nem me dá opinião. Eu Não, tenho que não, brigar com não. ele de vez em quando. Não, verdade. Assim, ó, o 3 ele não vai fazer análise de gráfico, ele não vai interagir com documentos, ele não vai dar opinião, ele não vai te chamar pelo nome, e ele vai ter uma limitação ali no que ele armazena de informação. Agora, toda essa parte aí que eu estou comentando aí relacionado ao uso do ChatGPT, todas as variações, inclusive interação com documentos, o uso, inclusive, das extensões, porque tem várias extensões que podem ser utilizadas, elas estão dentro do treinamento lá que a gente está oferecendo aí para o pessoal do BPO, está tudo dentro desse treinamento, tá? Então, a gente mostra tudo isso aí dentro desse nosso treinamento também, tá? Legal. Pô, bacana. Pô, show de bola. É, Bom, pode falar, Dieter. não, vai lá, vai lá. Porque quando um cara traz coisas assim, igual você, né, nesse bate-papo, e todo mundo fica em silêncio, só observando, sabe, calado, significa que foi um bom bate-papo, cara, porque a cabeça aqui não para, a gente fica analisando, ponderando, vendo, né, Mas analisando. o objetivo é esse mesmo, trazer Conseguiu. novidade,
trazer coisa diferente, tirar do lugar comum, dar uma chacoalhada. Né? Tem uma coisa, Guto, que eu escutei, né, nessa minha missão empresarial, que foi em busca de inovação, em busca de inteligência artificial. Eu fui em vários estados da Suíça, né? E aí, o primeiro estado que eu fui, os caras falaram assim, não, aqui a gente trabalha em competition. Competition, né? Cooperação e competição. Falei, pô, legal. Aí eu atravessei o país, fui para o outro lado, numa outra cidade. Aí o pessoal falou, não, aqui a gente trabalha em competition. Eu falei, pô, vocês ensaiaram o discurso, né? Aí eu vi uma solução de carros autônomos de manhã cedo. Aí eu viajei 200 quilômetros, atravessei o país, fui para o outro lado. Aí embarquei num carro autônomo. E aí teve um problema e tal. E aí eu, conversando com o cara, falei, pô, mas o pessoal lá da cidade e tal estão trabalhando nisso também. Aí ele falou, estamos sabendo, tivemos reuniões reunião com eles ontem. Vocês conversam, trocam ideia? Daí ele falou, todos os dias, todas as semanas. Ah, então o projeto de vocês é junto? Ele falou, não, a gente compete. Só que a gente está sempre conversando. O que acontece de erro, a gente conta para eles contam os problemas para nós, a gente fala as nossas soluções, eles falam a solução deles, e a gente coopera, mas a gente compete. Ó, o poder disso aí. O tempo todo eles estão aumentando a régua deles através de uma palavra, de um conceito extremamente simples. Co-opetition. Cooperação e competição. A gente compete. Todos vocês são BPO financeiro, todos vocês competem, mas vocês cooperam entre vocês. Teoricamente, né? Na prática, quem sabe o que o outro faz, quem sabe... É um conceito que o brasileiro não usa. Deveria usar mais, né? E o que eu estou trazendo aqui é muito desse conceito, né? A gente coopera, estou ensinando para todo mundo a mesma coisa, todo mundo tem a oportunidade de fazer parte do curso, aprender coisa nova, e depois a gente vai competir. E aí a gente vai aprender coisa nova, e vai competir de novo, e vai aprender de novo, e vai competir de novo, e continua. E um ensina para o outro. Deixa eu fazer uma pergunta. Leide e Sueli, vocês duas aqui que estão há algum tempo estão acompanhando, vocês acham que o café seria esse competition ou não? Apesar da gente não enxergar muita competição, né? Eu acho, eu vejo dessa forma. Nossa, eu acho engraçado, olha só. É uma ideia que está lá na Suíça, mas que nós estamos usando aqui no Brasil. Embora você não saiba, mas nós estamos usando sim. Porque nós trocamos muitas informações, não só o café, mas no pessoal também do Wallenstein, também são consultores que também estão competindo, mas estão o tempo todo colaborando. Então, muitas vezes o pessoal do café entra em contato, não, se você quiser, eu falo com você pessoalmente, a gente troca as ideias e tal. Dá para perceber, são pessoas que têm que ter, que têm os mesmos clientes, digamos assim, né, que precisam, né, está trabalhando com esses clientes, mas não deixam de trocar as ideias, de estar acertando essas arestas, de estar cooperando e dizendo, olha, eu fui por esse caminho e deu certo, se você quiser. Então, nós aqui no Brasil também estamos fazendo isso, viu, Titi? Não é só lá, não. E eu acho até que o brasileiro... ele, pela característica dele, eu acredito até que ele vai avançar um pouquinho mais nessa questão. Bom, pelo menos eu percebo isso no café e percebo isso também lá no grupo do Wallenstein. É muito claro isso para mim, viu? Muito bacana, interessante, gostei. Bacana, achei ótimo. Bacana, vocês estão fazendo isso, parabéns, porque não é um conceito que o brasileiro usa muito. O brasileiro ele tem aquele negócio que se chama lei de Gerson, quero me aproveitar, né? É verdade, é verdade. A gente foi cunhado com essa... A gente foi descoberto nessa base. A gente foi descoberto na base do deixa eu me aproveitar. Eu vou tirar Pois o que tem de melhor, Titi, mas... trocar por madeira ou pedra ou tijolo e levar embora madeira e ouro, né?
Mas então, eu entendo isso. O brasileiro tem essa característica, mas às vezes eu fico pensando até que ponto nós ainda estamos dessa forma. Será que nós já não mudamos um pouco o nosso comportamento, copiando comportamentos de países mais avançados, que têm um comportamento um pouquinho melhor, com educação diferente? Eu não sei, eu acho que às vezes nós brasileiros somos muito cruéis conosco, né, com o nosso jeitão. E assim, a gente, os outros pintam e a gente aceita essa situação. Talvez, né, eu estou dizendo aqui, talvez não seja bem assim. Eu acredito que nós já mudamos bastante o nosso comportamento, ainda temos muito que mudar, mas o nosso comportamento está melhorando. E eu acho que é importante a gente ter esse pensamento de achar que nós estamos mudando, sim, nós estamos melhorando. É óbvio que ainda estamos muito aquém, porque são países muito mais antigos do que nós, já estão num desenvolvimento muito maior do que o nosso, mas eu ainda acho que a gente está caminhando muito bem, né? E o Café com BPO e o grupo lá do Wallenstein são grandes grupos que eu estou participando, e eu vejo essa colaboração muito intensa mesmo, de estar passando. É óbvio que a gente ainda está engatinhando, mas eu acredito muito nisso, viu? Acredito mesmo. Com certeza, isso que a gente está fazendo aqui não é para muitos, né? Com certeza o que a gente está fazendo aqui é diferenciado, é uma iniciativa aí, não sei se é só do Guto, é uma coisa construída a várias mãos, com certeza, porque todo mundo que está aqui está ajudando a construir. Então, assim, parabéns para todo mundo que está aqui, parabéns para quem está assistindo logo mais a versão que a gente está falando aqui gravado, que vai daqui a sei lá quanto tempo vai estar assistindo também, parabéns, porque está buscando conhecimento, está buscando uma maneira de mudar a forma de pensar, mudar o mindset e dessa forma se aprimorar também, construir algo diferente. Agora, Dieter, eu vou falar uma coisa para você. Eu achei muito legal o termo competição aí, competition, né? Competition. Competition. Mas assim, o café ele foi criado no ideal de fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. Eu não sei se numa competição isso caberia, mas é algo que acabou se tornando. E assim, isso que você trouxe de fora, por mais que não tivesse no nosso radar e de alguma forma alguns enxergam que nós façamos isso, eu garanto para você que a partir de agora, com a sua experiência, com o seu compartilhar, é algo que vai estar mais em evidência aqui conosco e com certeza a gente vai estar colocando em prática. É claro que no nosso meio não temos players que se destacam como, por exemplo, a minha empresa de BPO financeira é voltada para o terceiro setor. Se hoje você procurar no Google, em qualquer lugar, qualquer empresa que se destaca como a melhor empresa de BPO financeiro do terceiro setor, infelizmente a minha não está lá na frente ainda. Então tem muitos nichos, muitas áreas que ainda não tem cadeiras, as cadeiras estão vagas. E existe essa competição saudável que acho que é muito válida, que a gente pode estar correndo e crescendo. Então eu agradeço de coração, cara, essa questão da competition e nessa ideia de fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para nós. Isso aprendi no meu estágio dos Correios. Eu recebia de ter 800 mensagens por dia no Fale Conosco. Isso lá em 2001, no edifício sede dos Correios. Eu cheguei para o meu chefe, Dagmar Carneiro França Júnior, o nome dele. Ele falou, cara, por que você demora tanto para responder esse e-mail? Ele falou, não, faz para o outro aquilo que você gostaria que fosse para você. Cara, aquele estágio me marcou tanto que até hoje acaba se tornando um lema. Mas eu gostei muito do competition, cara. Vou trazer para o café com certeza. A Sueli vai ajudar, né, Sueli? A gente vai botar fogo nesse mundo aí do BPO financeiro. É isso aí. Nós precisamos nos unir. As pessoas que têm esse pensamento, esses valores, precisam se unir mais, sabe? Para justamente melhorar o nosso mundo. E eu acho que falta um pouco, talvez, de nós participarmos um pouco mais e pensarmos de forma mais positiva em relação ao nosso país, porque eu tenho pessoas que moram fora do país e que falam a respeito de como é a vida e não é tão simples e tão fácil como parece. Então, assim, o nosso país ele tem muitas coisas
positivas, é lógico que tem os negativos também, a gente não pode deixar de ressaltar, mas eu vejo que o brasileiro, ele tem muita coisa positiva e que se ele usar essas coisas positivas, nós vamos realmente ultrapassar muitos países desenvolvidos aí, eu tenho certeza disso. A gente não pode deixar de lembrar que nós temos pouco mais de 500 anos apenas, né? E se você vai para a Europa, tem lugares lá que a estrutura, né, tem mais tempo de sobrevivência do que o nosso país. Então, assim, nós somos ainda muito pequenos, bebês, estamos desenvolvendo, e estamos desenvolvendo bem, eu acho. Penso dessa forma, né? Fui em algumas universidades que a universidade, o prédio da universidade tinha mais de 1000 anos. Exatamente. O brasileiro ele tem uma característica que é a característica da adaptabilidade, tá? Essa é algo inegável, que a gente, é o tal do se vira nos 30, né? A gente realmente se vira rapidamente, então... A pandemia mostrou bem isso, né? A gente tem que só unir isso aí com outras maneiras de pensar, outros mindset, como, por exemplo, o mindset do competition, né? Cooperar e competir, é saudável. Se o muro não aumenta, você não cresce. Se a escada não é difícil, você não aprende a subir. Então, e mar manso nunca fez marinheiro bom. Essas frases são extremamente verdadeiras. Então, assim, a mensagem que eu queria trazer era um pouquinho desse conhecimento, trazer para vocês. Maneira de pensar também, eu sempre tento trazer um pouquinho de mindset. Minha carreira eu levei muita coisa do Brasil para fora do país também. Lá eu levei mindset daqui, maneiras de pensar, porque tem uma frase muito célebre que a gente conhece também, que é a estratégia come... desculpa, a cultura come a estratégia no café da manhã, o nosso Peter Drucker, que fala bem claro que se você não mudar a cultura, ou seja, a maneira de pensar no seu âmago, você não consegue mudar a estratégia, e a estratégia não consegue nada, não consegue ir adiante, e a área financeira é uma delas, que se não tiver uma estratégia bem definida, ela vai mesmo, o barco vai para baixo. Exatamente. Pô, mas Dieter, de todo o coração, eu acho que, não sei se mais alguém quer colaborar, quer falar, quer participar de alguma forma. Eu gostaria de aproveitar esses minutos aqui para te agradecer, cara. Assim, pô, foi um super bate-papo para nós. Para mim, foi de aprendizado fora do comum. Eu já aprendi a minha lição aqui. Eu vou querer participar com certeza, porque a gente tem que se inteirar, né? Tem que crescer. E a oportunidade que você nos deu hoje de estar trocando ideia, de estar trocando experiência, de estar disponibilizando seu tempo, é fantástica. Então, assim, muito obrigado por esse café, tá? E por todos que estão participando aqui. Tem muita gente que eu não vi, que eu não conheço assim, mas a gente tem a Rafaela, tem o Edgar, tem a Simone, tá com a câmera aberta. Muito obrigado, viu, Simone? É sempre bom quando a gente vê uma câmerazinha aberta assim, a gente fica alegre. A Sueli, a Leide. Eu sou apaixonado toda vez que a Leide participa, que eu sou fã de carteirinha da Leide. Uma pessoa riquíssima, né? Alguns nomes de empresas aqui que não tem o nome da pessoa, então fica até difícil de falar. Mas eu gostaria muito de agradecer a todos. O Marco está aqui também, né, de Goiás, Goiânia. O cara que está me devendo algumas pamonhas. Né, mas é isso. Tá? Mas muito obrigado, Dieter, de coração mesmo, e a todos que estão participando. Como o Fernando Seabra fala, do grupo que nós viemos, né? Todo mundo. O dinheiro a gente consegue rever de novo, né? Tem que usar a frase do Fernando aqui. Mas o tempo que vocês dedicaram, não. Então, muitíssimo obrigado. Valeu, obrigado, viu? Boa noite para todo mundo. E meus contatos estão aí na tela. Tem mais uma pergunta, eu acho que o José levantou. Não, o José deu só tchau, mas BPO levantou a mão ali. É o Marco, é porque eu cutuquei o Marco, ele deve ter levantado a mão. Se assustou lá. Bom, pessoal, meus contatos estão aí na tela também. Precisando, nesse contato, nesse bit.ly/m/Dieter Borget, tem um link para minha agenda, para marcar a reunião direto comigo. Tem meus contatos lá também. Ali embaixo tem o YouTube da Que Assiste, depois vocês procuram lá.
tem um podcast que a gente fez só sobre inteligência artificial, o futuro dos serviços com IA. São 2 episódios. A gente fez com o André Lug, que é um especialista em inteligência artificial. Ele mora na Indonésia, um brasileiro, mora na Indonésia. E nós fizemos com o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, que é o Rodrigo, que está, inclusive ele é um Forbes, naquela seleção 30 abaixo de 30, né, os 30 maiores abaixo de 30, que é o Rodrigo, ele também está lá, mais alguns especialistas, e eu coordenando aí o bate-papo. Então assistam também, vale muito a pena. São 2 episódios. Foi um episódio, mas ele foi tão extenso, tão gostoso de conversar, que a gente teve que dividir em 2 pedaços. Então, bem bacana, assistam lá. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos. Muitíssimo obrigado. Então, pessoal, uma boa noite. Espero que vocês durmam com tanto café na veia. Tá? Mas um bom descanso, um bom trabalho para todos. Um abraço. Tchau, tchau.